Isso é lei, gente, isso é o básico, é você ler o direito brasileiro. Não tem nem questionamento, não é um assunto que tenha polêmica, que tenha discussão, não. Todo mundo tem direito ao duplo grau de jurisdição. E qual que é a grande sacada da revisão criminal? Ela admite liminar. Então, por exemplo, cai no André Mendonça a revisão criminal. Eu estou só tendo esperança, né, de que não teremos o presidente Bolsonaro na papuda. Tá? Caindo essa revisão criminal, por exemplo, o sorteio dela no André Mendonça, ele pode dar uma liminar e a liminar pode suspender os efeitos da condenação. O que significa isso? Suspende a execução da pena. Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Revelado a tática de Bolsonaro que pode pegar Moraes de surpresa. É isso mesmo. Após ter o último recurso rejeitado por unanimidade, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro informou que pretende apresentar uma nova contestação à decisão do Supremo Tribunal Federal nas próximas semanas. O objetivo é tentar reverter ou reduzir a pena de 27 anos e 3 meses de prisão. Na sexta-feira, os ministros da primeira turma do STF mantiveram integralmente a condenação de Bolsonaro por participação no chamado núcleo crucial de uma suposta tentativa de golpe de Estado. O julgamento terminou com um placar de 4-0. O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, abriu o voto afirmando que os argumentos apresentados pela defesa eram infundados. Segundo ele, a dosimetria da pena foi amplamente individualizada, tendo sido fixada com base nos parâmetros legais. Moraes destacou ainda que aspectos como culpabilidade, motivos circunstanciais, consequências do crime e conduta social foram amplamente desfavoráveis ao réu Jair Messias Bolsonaro. Nos bastidores, se fala na possibilidade de levar o caso ao plenário do STF, através de um recurso chamado de embargos infringentes. Ainda existe esperança. O STF negou ontem o recurso do Bolsonaro contra a sua condenação. Mas, Eltan, o Bolsonaro ainda tem uma cartada final? Presta muito atenção hoje nesse nosso encontro com justiça, porque o processo contra o Bolsonaro está se aproximando do fim e do momento que Moraes tanto esperava, em que ele finalmente vai decretar a prisão do Bolsonaro. Esse momento está mais perto do que nunca, infelizmente, por isso fica aqui comigo para você entender duas coisas. Primeiro, qual é o cenário que o Bolsonaro enfrenta agora? Segundo, qual é a saída, por mais difícil que seja, que se desenha para ele? Bora então para o primeiro ponto com essa notícia aqui que saiu na Gazeta do Povo, que já era previsível. Sem Fux, primeira turma rejeita recurso de Bolsonaro e mantém a condenação. Gente, isso aqui já era esperado. Os embargos de declaração, que é o recurso que foi julgado agora, é um recurso que não é capaz de reverter a condenação. Mas ele ajuda a deixar a decisão mais clara para um novo recurso que vai ser oferecido depois, sem falar que ele ganha tempo para os réus, para as partes. O julgamento desse recurso aconteceu no plenário virtual do STF e poderia durar até o dia 14 de novembro. Mas, vejam bem, todos os 4 ministros da primeira turma já votaram de uma vez para negar os recursos de todos os réus. Gente, o que acontece é visivelmente que eles estão correndo com tudo para carimbar de vez a condenação e jogar todo mundo na cadeia, especialmente o Bolsonaro. Esse é o cenário, mas a questão é, o que acontece agora, hein? Quais são os próximos passos? E tem alguma saída para o Bolsonaro? Antes de eu ir para esse segundo ponto, eu vou pedir para você sentar o dedo no like, se inscrever no canal, clicar no sininho para não perder nada e para a voz da nossa indignação contra todas as injustiças desse caso chegar ainda mais longe. E agora, bora lá para o segundo ponto. Agora que os embargos foram negados, abre-se o prazo para Bolsonaro recorrer de novo. E desta vez não é mais embargos de declaração, agora são os chamados embargos infringentes, que é um recurso cabível quando existe uma divergência a favor do réu. E a divergência nesse caso existe, e ela está muito bem fundamentada no voto do ministro Fux, pessoal. Só que aqui entra uma outra discussão jurídica sobre o cabimento agora desse novo recurso, desses tais embargos infringentes. E a polêmica é a seguinte: julgamentos criminais sempre foram feitos aí pelo plenário do STF, composto por 11 ministros.
Nesse cenário, a Corte aplicava a regra de que só cabiam os embargos infringentes quando existiam pelo menos 4 divergências. Por que, Deltan? Porque o recurso seria julgado pelos mesmos 11 ministros que fazem parte do plenário e que tinham dado a decisão original. Então, se os 11 ministros vão rejulgar o caso, qual é a chance de mudar o resultado? São os mesmos 11. No final das contas, para que o recurso tenha alguma perspectiva de sucesso, era necessário convencer pelo menos 6 dos 11 ministros. E para que esse resultado fosse minimamente provável, era razoável existir ou exigir a existência de pelo menos 4 votos discordantes. Porque aí o que você faz? Se você tem lá o quórum completo de 11 ministros e você tem 4 votos divergentes, você tem que conquistar ou reverter pelo menos 2 votos, porque aí os 4 divergentes mais 2 dá 6, e 6-5 você reverteria o resultado do julgamento. Só que, desde dezembro de 2023, os julgamentos criminais eles passaram a ser conduzidos pelas turmas do STF. E uma turma tem 5 ministros, não é como o plenário que tem 11. E aí, no caso da Débora do Batom, o Moraes restringiu o cabimento dos embargos para casos em que houver pelo menos 2 divergências. Isto é, a metade do que era exigido para caber recurso de embargos infringentes contra a decisão do plenário. E aí, olha aí essa matéria aqui que saiu. Apesar da divergência de Fux, jurisprudência dificulta recurso de Bolsonaro ao plenário do STF. Por que, Deltan? Justamente porque o Moraes, no caso da Débora, exigiu 2 divergências. E por que 2 divergências? Porque é metade do requisito de 4 votos divergentes que existia no caso de decisão do plenário. Como o plenário tem 11 ministros e a turma tem 5, o que o Moraes fez foi simplesmente dividir por 2 o número de votos divergentes que seriam necessários para oferecer esse recurso. Mas essa matemática não faz sentido. Por que, Deltan? Isso porque, mesmo se houver uma única divergência no julgamento da turma, a opinião preponderante dos outros 4 vencedores da turma pode ser facilmente revertida se o caso for para o plenário. Por quê? Porque caso os outros 6 ministros do plenário discordarem dos primeiros 4, num novo julgamento que venha, os 6 vão ganhar dos 4. Além disso, a Constituição e o Pacto de São José das Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, faz parte, prevêem um direito fundamental ao duplo grau de jurisdição. O que é isso, Deltan? Todo brasileiro tem direito a um recurso para um novo tribunal ou para uma nova turma de juízes para revisar sua condenação criminal. No caso do Bolsonaro, que é julgado direto no STF, isso significa, no mínimo, permitir que uma divergência apenas seja suficiente para que os embargos infringentes sejam decididos pelo plenário, para que o Bolsonaro possa ser rejulgado, para ele ter o duplo grau de jurisdição. Como teve um voto de divergência, que foi o voto do ministro Fux, Bolsonaro poderia tentar, então, ingressar com esse recurso e ele deveria ser processado. E agora o que tem que acontecer é uma pressão para que isso aconteça dos advogados, dos juristas e todo mundo que entende que o duplo grau de jurisdição é um direito fundamental do Brasil por conta do Pacto de São José na Costa Rica. Isso não é opinião minha, isso é lei, gente, isso é o básico, é você ler o direito brasileiro. Não tem nem questionamento, não é um assunto que tenha polêmica, que tenha discussão, não. Todo mundo tem direito ao duplo grau de jurisdição. Mas vamos ser francos, a chance disso ir para frente, no caso Bolsonaro, é remota. Por quê? Porque Bolsonaro está na Câmara de Gás do Supremo, na turma anti-Bolsonaro. Como a gente sabe, o que o Moraes e os seus aliados no Supremo mais querem é acabar logo com o processo do Bolsonaro, jogá-lo numa prisão e jogar a chave fora. Ainda que eles tenham que passar por cima, mais uma vez, da Constituição, das leis e de todos os direitos fundamentais possíveis. Afinal, já passaram e atropelaram tantos. Quem que vai ser mais um atropelado, não é? Me diz uma coisa, você gostou dessa análise? Você entendeu melhor? Ela te ajudou a entender o cenário, os próximos passos, as chances e as dificuldades? E para falar sobre, inclusive, um assunto que foi notícia ontem, de que Alexandre de Moraes viu num vídeo, a cela da Papuda, que tem até paredes brancas, segundo a notícia, ar-condicionado, tem até cama. Olha, cadeira, é um negócio espetacular, né? De um conforto e tal. Alexandre de Moraes já aprovou a cela para onde deve ir Bolsonaro na Papuda. Só que, aparentemente, tem algumas fakes por aí rodando. E chamei o advogado Dr. Jeffrey Chiquini para explicar para a gente. Tem fake nisso, Chiquini? Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez, irmão.
Grande Pitoli, meu amigo, tudo bem? Tô vendo aqui também. O Navarro tá no estúdio conosco. Essa audiência maravilhosa. Pitoli, olha só. Eu estive em Brasília ontem, fui visitar alguns amigos, e só se fala disso. Todo mundo, quem se aproximava de mim, perguntava: e daí, Chiquinho? Procede que o presidente Bolsonaro vai para Papuda? E o raciocínio das pessoas é que o presidente irá para Papuda, porque do dia 7 ao dia 14 o STF vai julgar o recurso da defesa do presidente Bolsonaro. Então vamos separar as coisas, tá? E eu tentei explicar para o máximo de pessoas que eu pude isso, para tentar acalmar essa fake news, né? Cheguei, inclusive, a conversar com o próprio Flávio ontem, nos encontramos lá no Senado, e eu expliquei bem detidamente, bem detalhadamente essa situação. Sabemos que esse processo é um processo político, tá? Mas eles não podem atropelar demais, Pitoli, o jurídico. Obviamente que esse processo ele está a toque de caixa porque eles precisam terminar esse processo em 2025. Eles não querem estender esse processo para ano eleitoral. Porém, olha só, todo mundo sabe, Pitoli, que o presidente Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão. Tá? Então veio a condenação. O nome disso é acórdão, tá? Acórdão é a sentença do órgão colegiado, que é a primeira turma. Desse acórdão, cabe o primeiro recurso, que a gente chama de embargos de declaração. O que é esse recurso de embargos de declaração? É um recurso, julga rápido, tá? Sem eficácia. Essa é a verdade. O embargo de declaração, você ganha tempo, um pouquinho, tá? Ele é contra obscuridade, contra omissão ou contra contradição que tenha do texto do acordo, tá? Obviamente, eles vão negar esse embargo de declaração. E embargo de declaração, todo juiz, todo tribunal sempre nega, tá? É a regra. Só que, julgando esse embargo de declaração, e ele será julgado em sessão virtual, tá? Ele está em julgamento virtual, por isso que a data aparece do dia 7 ao dia 14, porque não tem uma data específica. É julgamento virtual, cada ministro vai julgar num dia pelo seu gabinete lá no sistema eletrônico, tá? E no dia 14 ele vai ser publicado o julgamento desse embargo de declaração. Qual é a fake news? Inclusive sendo propagada pela imprensa tradicional. Que ao julgar esse embargo de declaração no dia 14, o presidente Bolsonaro já vai começar o cumprimento da pena. Mentira. Mentira. O processo penal, Pitoli, ele se divide em 3 fases. Fase de investigação, fase de processo, que é onde nós estamos, onde há os recursos, e fase de execução. O presidente Bolsonaro só vai poder discutir prisão em Papuda na fase de execução. Nós estamos na fase de processamento, que é na fase de recursos, tá? Ao publicarem esse embargo de declaração no dia 14, o presidente não vai automaticamente para a fase de execução. Não, por quê? Porque ainda cabem recursos, Vitória. Tem um recurso que ainda vai ter efeito suspensivo, eu explico. O que é um efeito suspensivo? Assim como embargos. Então, assim, quando você condena alguém, não inicia imediatamente o cumprimento da pena. Por quê? Porque há recursos, tá? Que quando você faz, ele suspende os efeitos da condenação até que seja julgado, tá? Então, esse embargo de declaração impede o cumprimento da pena. E tem mais um recurso depois, se chama embargos infringentes. O que é esse recurso de embargos infringentes? Ele é um recurso em razão da divergência que houve do Fux. Então, são 5 ministros, o Fux divergiu. Então, o artigo 333 do Regimento Interno diz que após o embargo de declaração que vai ser julgado dia 14, a defesa vai apresentar esses embargos infringentes. O que acontece? Esse embargos infringentes ele vai para o ministro Alexandre de Moraes. Tá? O Alexandre de Moraes vai ter que decidir. Ele vai fazer um exame de admissibilidade. O Moraes vai decidir se cabe ou não esses infringentes. O que significa isso? Ele vai fazer o seguinte: se ele vai mandar esse caso com esse recurso para o plenário, porque o embargos infringentes você manda para o plenário, Pitoli, tá? Só que há essa primeira análise feita pelo relator, o Alexandre de Moraes, ele vai rejeitar, ele vai dizer não cabe embargos infringentes. É isso que ele vai dizer. Por que ele vai dizer isso? Porque ele inventou, no caso da Débora do Batom, inclusive, ele inventou
que para ser cabível o embargo dos infringentes, você precisa de pelo menos 2 divergências. E no caso do presidente Bolsonaro, nós só temos uma divergência. Então ele vai falar, não é cabível embargos infringentes. Porém, Pitoli, isso vai levar um tempinho. Ele não vai protocolar o embargo dos infringentes hoje e o Moraes vai decidir no mesmo dia. Isso não funciona assim. Tá? Então vai julgar o embargo de declaração e vai ter esse embargo dos infringentes que vai haver essa discussão. Julgando embargos infringentes, tá? Ou melhor, não admitindo embargos infringentes, que provavelmente ele não vai admitir, aí vai começar o grande problema, Pitoli. Então essa história de que semana que vem nós temos o Bolsonaro na papuda, não. Isso é fake. Não é assim. Vai julgar o embargo de declaração e ainda vai ter análise de admissibilidade do embargo dos infringentes. Tá? Agora, é impossível que tenhamos o presidente Bolsonaro esse ano na papuda? Não é impossível. Agora, eu acredito que isso não vai acontecer. Por quê? Quando não couberem mais recursos, então terminaram os recursos, não há mais recursos, então a defesa olha e fala assim, não há mais recursos, não tem mais o que fazer, tá? Transita em julgado, Pitoli. O que é transitar em julgado? Não cabem mais recursos e vai para a última fase, que é a fase de execução. Aí é o cumprimento da pena. Porém, todo mundo sabe que o presidente Bolsonaro ele está com uma situação de saúde debilitada. Tá? E aí a lei que vai ser aplicada é a Lei de Execuções Penais. A Lei de Execuções Penais, quando se inicia o cumprimento da pena, diz que no caso de doença grave, né, saúde debilitada, nesse caso, prisão domiciliar. Eu acredito que, iniciando a execução dessa pena, tá, o presidente Bolsonaro preenche todos os requisitos para estar em prisão domiciliar. Tá? Não é de duvidar que haja uma maldade por parte, né, dos julgadores de querer mandar o presidente Bolsonaro para a papuda por alguns dias só a título simbólico, né, para colocar ele na papuda e depois retorna para domiciliar. Mas ainda assim, Pitoli, nós vamos ter depois transitado em julgado. No dia que transita em julgado, no dia seguinte você inicia a fase de execução. Cabe, Pitoli, revisão criminal. E por que que eu ainda tenho visto na revisão criminal uma grande possibilidade, tá? A revisão criminal não é tecnicamente um recurso, tá? Mas a gente chama de ação. O que é a revisão criminal? Ela não é uma reanálise do processo. Não é uma reanálise do processo. Mas você pode utilizar ela para atacar questões de nulidades. E nós sabemos que esse processo é eivado de nulidades, todo mundo sabe disso, tá? Onde que está a cereja do bolo na revisão criminal, Pitoli? A cereja do bolo está no seguinte sentido. Saiu a certidão de trânsito em julgado, tem que iniciar o cumprimento da pena. A defesa no mesmo dia pode fazer revisão criminal. E a revisão criminal vai haver um sorteio do relator. E o sorteio do relator se fará na segunda turma. Nós sabemos que na segunda turma nós temos praticamente um 3-2. Então, existe a possibilidade de, nesse sorteio da segunda turma, cair no Fux, cair no André Mendonça ou no Cássio Nunes. E qual que é a grande sacada da revisão criminal? Ela admite liminar. Então, por exemplo, cai no André Mendonça a revisão criminal. Eu estou fazendo futurologia, tá? Eu estou só tendo esperança, né, de que não teremos o presidente Bolsonaro na papuda. Tá? Caindo essa revisão criminal, por exemplo, o sorteio dela no André Mendonça, ele pode dar uma liminar e a liminar pode suspender os efeitos da condenação. O que significa isso? Suspende a execução da pena. Eu mesmo, enquanto advogado, eu já consegui várias liminares dessa para prefeitos, para candidatos a deputados. Porque, por exemplo, chega um prefeito aqui, chega um candidato a deputado, um vereador, com os direitos políticos cassados por uma condenação criminal com trânsito em julgado. Eu já consegui várias vezes liminar em revisão criminal. Você suspende os efeitos da condenação, restaura os direitos políticos do candidato a prefeito e ele é candidato. E se elege muitas vezes. Eu tenho vários exemplos aqui no escritório. Claro que nós estamos lidando com o nível de STF. Mas o que vai acontecer, por exemplo, se o André Mendonça dá uma liminar ou se o Fux dá uma liminar na revisão criminal? Né? O que é? Não vão cumprir a liminar da revisão criminal? Vão ter que cumprir. E aí suspende os efeitos da condenação. Agora, se não cumprirem
a liminar da revisão criminal, aí é guerra mesmo, né? Dentro da corte, eles vão se degladiar entre os ministros, porque não vai cumprir uma decisão do ministro. Então tem muita coisa. O que eu queria dizer aqui para você, Pitoli? Essas fake news, nós temos Bolsonaro na papuda semana que vem? Não, mentira. Não é assim. Ainda vai julgar os embargos, ainda cabe os embargos infringentes, tem inclusive outro recurso também ainda contra a decisão do relator, que se chama o agravo regimental, mas daí não tem efeito suspensivo, tem uma coisa... Assim, Pitoli, tá tendo muita fake news, eu não acredito nessa possibilidade, tá, de papuda agora, não é assim. A lei de execução penal assegura ao presidente Bolsonaro que continue na prisão domiciliar se iniciar a execução da pena. E iniciando a execução da pena, você vai ter ainda a possibilidade desse sorteio da revisão criminal para algum ministro da segunda turma, Pitoli.